Pois é, pessoal, no último dia 15 de junho nós tivemos o Clash at the Castle Scotland, um evento muito controverso, onde todo mundo tem suas opiniões e obviamente nesse vídeo eu vou deixar a minha aqui, mas não se esqueçam de deixar o feedback de vocês aqui nos comentários, sempre de maneira respeitosa, porque como eu disse e vou voltar a dizer, foi um PLE polêmico, controverso, principalmente pelo final. Eu vejo que o pessoal está com uma opinião bem dividida sobre o que aconteceu, tá? Então deixa o seu feedback aqui e deixa o like. Caso vocês tiverem gostado, deixa o like. Se quiserem deixar logo no início, eu agradeço de verdade, tá bom? O Clash of the Castle em si, eu vou dizer pra vocês que foi um PLE que eu gostei bastante dessa safra de PLEs desde a WrestleMania. O Backlash foi um PLE que eu não esperava muita coisa e acabei gostando bastante, muito pela crowd, pelos combates. O King and Queen of the Ring era um PLE que eu já tinha mais expectativas e me decepcionou um pouco mais. Não que seja um PLE ruim, mas eu devo dizer que foi um PLE razoável. Esse Clash of the Castle eu tinha boas expectativas e pode-se dizer que eles conseguiram cumprir com aquilo que eu esperava, tá? Às vezes não em questão de resultado, porque nem sempre aquilo que você acha que vai acontecer é o certo. E nem sempre aquilo que acontece que você não esperava significa que é errado. Mas nós vamos debater isso luta por luta, já começando com um combate válido pelo título da WWE entre AJ Styles e Cody Rhodes. Foi um I Quit Match, fazia sentido que a luta fosse assim. O AJ Styles conseguiu a oportunidade pelo título, fingindo que ia desistir da carreira. Ele acusava o Cody Rhodes também de ser um desistente, de alguém que sempre desistiu dos lugares onde trabalhou. Então eles foram para esse combate. Um combate como se poderia se esperar de um I Quit Match, foi muito físico, brainbuster na mesa de comentaristas, spot na mesa, brigaram na plateia, o uso de candlesticks, de chaves de submissão, teve um choke do AJ Styles no STF no Cody Rhodes, que ficou inconsciente, mas como ele não disse I quit, a luta não pôde acabar. Esse tipo de coisa já aconteceu em outros combates de gênero, tá? Então, foi uma luta com história muito clara. A WWE queria vender a história de que o Cody Rhodes talvez seria bonzinho demais para punir o AJ Styles. E o AJ Styles, como o Rio, dominou o Cody Rhodes para a maior parte do tempo, que, como eu disse, sangrou, né? Na testa, recebeu uma grande punição. Inclusive teve um momento muito interessante do AJ Styles confrontando a Michelle, a mãe do Cody Rhodes, e levando até uns tapas do AJ. No final, o Cody consegue amarrar o braço do AJ Styles na corda e ameaça bater no AJ com a Steel Steps, o que faz com que o AJ diga I quit, o combate acaba e mesmo assim o Cody acerta o AJ com a Steel Steps. Um bom combate, não sou muito fã desse tipo de estipulação, tá? É uma coisa muito pessoal, eu acho que é uma punição interminável e geralmente os finais não me agradam tanto, como esse final não me agradou tanto. É um pouco anticlimático, verdade seja dita, mas o AJ Styles é um vilão, né? Estão bucando ele como se fosse alguém covarde, né? Foi exatamente isso que deu a entender pelo final do combate. Venceu o Cody Rhodes, como a gente esperava. Depois do combate ele foi atacado pela nova versão da Bloodline liderada pelo Solo Sikoa, mas ele foi ajudado pelo Orton e o Owens. Se eu tivesse que apostar, eu diria que nesse Money in the Bank nós vamos ter Cody Rhodes contra o Solo, e muito provavelmente essa união do Orton com o Cody Rhodes vai fazer com que mais cedo ou mais tarde haja uma reviravolta e uma rivalidade deles rumo ao SummerSlam, tá? Então, um bom primeiro combate, um resultado esperado e que já deixa a gente encaminhado para o futuro. Aí em seguida nós tivemos o combate válido pelo título de duplas feminino, né? O título foi defendido num combate de triplo. As campeãs até então, Bianca Belair e Jade Cargill, defenderam contra a tag da Zoe Stark e a Shayna Baszler e a tag da Isla Dawn e a Alba Fire, né? A tag escocesa, as heroínas. A construção do combate em si, eu estava gostando, tá, no início, porque a Bianca e a Jade são claramente a dupla mais forte, então elas dominaram bastante, até que as outras duas duplas se uniram para conseguir neutralizá-las. Aí depois cada um teve seu momento, a Zoe Stark pôde mostrar o quanto ela é atlética, a Isla Dawn e principalmente a Alba Fire mostraram aquilo que podem fazer. A Alba Fire é uma wrestler que eu gosto bastante, e ela teve o seu momento. E aí teve um problema
que eu vou dividir esse problema em duas etapas, tá? Foi o tag, o hot tag, que a Bianca Belair conseguiu dar na Jade Cargill para Jade Cargill entrar. A Jade Cargill tentou fazer um springboard e ela se enrolou na corda. E aí, pelo que se eu não estiver enganado, teve um problema na corda desse ringue durante esse evento, ou os wrestlers estavam com azar bastante generalizados. Porque se eu não me engano, 2 ocasiões, um wrestler foi fazer aquele velho movimento tradicional de jogar o seu adversário para fora do ringue com aquele lariat, né? Geralmente o wrestler está encostado assim nas cordas, viu o outro wrestler, aplica o lariat e ele cai pela terceira corda, ele faz um mortal e cai. E nessas 2 ocasiões, os 2 wrestlers tiveram dificuldades de passar pela terceira corda. Aí acontece esse problema com o springboard da Jade Cargill, e no main event, a gente até vai falar sobre isso, teve o problema do Damian Priest, que também enrolou as pernas na corda, como se ele não tivesse pulado alto o suficiente. Então, pode ser que tenha tido um problema nas cordas do ringue, tá? Pode ser. A gente vai saber sobre isso depois, ou foi um azar generalizado. Então, teve esse problema com a Jade Cargill, ela cometeu esse bot. Mais pra frente, ela cometeu um outro bot. A Shayna Baszler prende o pescoço dela com um Canyon Clutch, Coquina Clutch, Sleeper Hold, tanto faz. E a Jade dá tap out. Mas o combate segue e, pra surpresa de todos, quem vence o combate é a tag da Alba Fire e da Isla Dawn. A tag escocesa venceu, né? O que falar sobre o resultado da luta? Pra ser bem honesto, eu não tenho problema da tag da Jade e da Bianca perderem nessa situação. Era um combate era triplo, você tem as heroínas locais. Fanservices assim acontecem no wrestling, então não tem muito problema com isso não. O meu problema é que fica muito na cara que foi apenas uma fanservice, pelo fato de que a tag escocesa da Dawn e da Alba Fire, elas não apareciam nos programas televisivos da WWE por muito tempo. Elas não tiveram esse destaque, não tiveram uma mínima construção. Então, o meu problema está aí. Se você planeja fazer num futuro Premium Live Event com que seus heróis locais ganhem algum título, faça uma boa preparação, né? Eu não sei o que o futuro reserva para a tag escocesa. Vamos ver o que acontece se a Bianca e a Jade recuperam os títulos ou não, né? Agora, não tem como não falar do problema de Jade Cargill. Quem viu os vídeos que eu comento a respeito dos eventos sabe que eu digo que a Jade Cargill precisa melhorar muito. Se a Jade Cargill tivesse começado no NXT, ela teria que melhorar muito a si mesma. Ainda mais na posição que ela ocupa agora. Esse tipo de esporte, esse tap out of a nowhere, assim, nossa, foi vergonhoso. Foi vergonhoso, pessoal. Perguntem o Dob. O Dob tirou a minha concentração do vídeo. Bom, agora é isso, né? Vamos seguir. O terceiro combate da noite foi o combate válido pelo título intercontinental. O Sami Zayn defendeu seu título mais uma vez contra o Chad Gable. Como eu amo um wrestling match. Finalmente um singles match que prende a atenção. Os 2 lutadores são muito bons. O Gable trabalhando no braço esquerdo do Sami Zayn. O Gable é muito técnico. O Sami Zayn é um ótimo seller. Eles se conhecem muito bem. Eles sabem como trabalhar um combate. Tava muito bom. E aí, obviamente, ter aquele momento das interferências. Aonde, num momento onde o Gable e o Zayn estão lutando fora do ringue, o Gable prende o Zayn no ankle lock, que reverte jogando o Gable para cima da Maxine. O Gable acaba acertando o tornozelo da Maxine. E isso faz com que o Otis abandone o Chad Gable, possibilitando com que o Sami Zayn aplicasse um Haluva Kick e vencesse. O Gable, ele renovou com a WWE. E eu achava que se ele renovasse o contrato com a WWE como ele fez, ele venceria, porque já seria a terceira tentativa dele contra o Sami Zayn. Não foi isso, tá? Só que não é porque as coisas não aconteceram do jeito que eu esperava que acontecesse que significa que vai ser ruim. Não, vai ser uma outra coisa. Porque a WWE claramente não desistiu do Gable. Isso porque depois que o Sami Zayn venceu, a WWE focou bastante a câmera no Chad Gable. Os comentaristas falaram bastante a respeito dele. A maneira como ele estava decepcionado, triste, aparentemente derrotado, foi um motivo de bastante
foco. Então algo está esperando o Gable, algo que a gente simplesmente não previu. É uma coisa diferente daquilo que a gente pensava que seria. Então não é porque é diferente de algo que a gente pensava que seria que necessariamente é ruim. Pode ser que seja ruim. Pode ser que daqui a uns tempos eu chegue aqui pra vocês e diga que foi ruim, porque eu ainda não sei o que eles vão fazer com o Gable. Eu não sei se ele vai vencer a pasta do Money in the Bank. Eu não sei se ele vai tramar o Sami Zayn. Eu acredito que os Creed Brothers vão se unir a ele mais cedo ou mais tarde. Mas não foi aquilo que a gente pensava. Vamos ver o que vai acontecer. Um bom combate e agora eu espero que o Sami Zayn siga com o título intercontinental. O Sami Zayn é um nome credível e com certeza vai continuar trazendo um certo prestígio ao título, né? Sami não vai ser um campeão de transição igual muita gente achou que seria. Vamos ver o que segue para o nosso querido Sami. E aí o penúltimo combate da noite foi pelo título feminino da WWE. A Bayley defendeu o seu título contra a heroína escocesa Piper Niven. Durante o combate, a Chelsea Green tentou interferir, a Bayley acabou batendo na Chelsea Green, que foi expulsa pelo juiz. E mais pra frente no combate, a Chelsea volta com a máscara de luchadora, uma máscara do Rey Mysterio. Eu adoro a Chelsea Green. Tá? A Chelsea Green é a diva perfeita. Ela é aquilo que a Carmella e a Eva Marie deveriam ser. É alguém que não rouba o espaço das lutadoras mais sérias e sabe fazer o que deve ser feito de uma maneira a acrescentar positivamente na luta. O time da Chelsea Green, o time cômico que ela possui, o carisma, a presença, não rouba o espaço de ninguém, ela só acrescenta. E o combate propriamente dito da Bayley com a Piper Niven foi um combate na qual a Piper dominou a Bayley por um certo tempo, porque é mais forte fisicamente que ela. A crowd apoiou a Piper sem vaiar a Bayley, porque como eu disse, a Bayley é muito querida pelo público europeu. Quem viu o vídeo que eu fiz de análise, as minhas previsões, na verdade, para esse evento, sabe que eu disse isso, que a Bayley é muito querida pela crowd europeia, então a Bayley não foi vaiada, mas a Piper Niven recebeu apoio enquanto dominava a Bayley por grande parte do combate. Só que, por mais que houvesse esse domínio, por mais que em um determinado momento a Piper tivesse aplicado seu finalizador na Bayley, foi a Bayley com o Crucifix que acabou vencendo a Piper Niven. Um resultado esperado, um resultado que eu acho que ninguém reclamou, todo mundo sabia qual era a posição da Piper nessa luta. Que bom que ela teve a oportunidade de mostrar o que sabe fazer, que bom que a Bayley teve uma defesa num pé ali, que bom que a Chelsea Green, como eu disse, mostrou aquilo que sabe fazer. Então foi um bom penúltimo combate, foi um bom combate pelo título feminino da WWE. E aí nós chegamos no main event, o combate que todo mundo está falando. O herói escocês Drew McIntyre, que fez uma excelente entrada, que foi muito ovacionado pelo público escocês, enfrentou El Campeón, o campeão mundial dos pesos pesados, Damian Priest. Que pena que, como eu disse mais cedo no vídeo, teve o spot onde o Damian Priest tenta pular pela terceira corda em cima do Drew e ele ficou com a perna pendurada. Ele claramente se lesionou ali. Porque o combate dos dois, mesmo nessa circunstância, foi um combate muito bom. Inclusive, eu vou dizer pra vocês que eu acho que foi o melhor combate que o Priest fez na WWE, pelo menos no main roster, foi o melhor combate que ele fez. O público estava totalmente ativo durante a luta, reagia muito bem aos golpes que os dois lutadores faziam. O Drew McIntyre, que quando luta a la babyface, não estou dizendo que ele é um babyface de personagem, mas pelo menos nesse combate que lutou, ele mostra bastante da sua agilidade. O Priest merece os parabéns, mesmo com a lesão, ele fez tudo que estava programado para fazer no combate, mostrando que sabe lutar muito bem. Eles teve os momentos de false finish, seus near falls, inclusive cada um teve a oportunidade de aplicar os finishers em seus adversários com kickouts antes do grande final. Uma coisa muito boa porque mostra que o Damian é forte, apesar do final, onde ele vai ser ajudado, né? Ele ainda assim consegue dar kickout em 2 Claymores. No primeiro ele não chega a dar kickout porque ele leva o Claymore fora do ringue, mas dentro do ringue ele leva. Ele aplica o finisher dele no Drew que dá kickout, só que eles acertam o juiz. E aí, quando o Drew McIntyre aplica o terceiro Claymore no Damian, chega um juiz que conta 1, 2, e aí a gente vê que é o CM Punk. Não só eu, várias pessoas já estavam prevendo que isso poderia acontecer, mas eu não sabia que seria feito de uma maneira tão sensacional. Eu adorei a maneira como o CM Punk apareceu.
Foi ótimo, me pegaram assim, mas me pegaram de surpresa. O Drew McIntyre tentou atacar o Punk, mas levou um low blow do CM Punk, possibilitando o Damian Priest fazer seu finalizador e vence o combate. Damian Priest se mantém como campeão mundial dos pesos pesados. Vamos ver se ele consegue se manter, porque a gente tem que saber mais atualizações a respeito sobre a lesão na perna dele. Eu vejo muita gente debatendo a respeito desse final desse combate, e eu vou dizer uma coisa. É totalmente compreensível que, como fã, você fique triste pelo Drew ter perdido, porque a gente entra dentro dessas histórias, né? A gente vai junto com os personagens, a gente sabe o talento do Drew, sabe que ele estava na casa dele, e é normal que quando ele perca você se sinta mal, porque eu me senti mal, entendeu? Assim como também é normal você discordar dessa posição em termos de booking. Não tem problema. Isso é normal, sabe? As pessoas têm suas opiniões e cada um dá os seus argumentos. O que não é legal é as pessoas tratarem o Drew McIntyre como se ele fosse um coitado que nunca tivesse ganhado nada e que é totalmente desrespeitado pela WWE. Nós estamos falando de um homem que venceu a Royal Rumble Match, que foi evento principal de WrestleMania, que se tornou campeão da WWE batendo Brock Lesnar, um dos pouquíssimos homens na história do mundo do wrestling a vencer limpo Bill Goldberg, venceu 2 vezes o título da WWE, já venceu Randy Orton, já venceu vários grandes nomes. Muita gente não se lembra, mas lá em 2021 tinha uma quantidade enorme de fãs dizendo que já estavam cansados de ver ele tantas vezes no main event lutando pelo título da WWE. Então, o que eu não posso admitir é que a essa altura o Drew seja tratado por muita gente como se fosse um coitadinho quando ele está numa storyline com um dos maiores nomes do pro wrestling da atualidade, que é o CM Punk. O Drew McIntyre na WWE hoje, a posição que ele ocupa no card, o grau que ele tem de importância com ou sem título é maior do que a do Damian Priest, por exemplo. Porque se o Damian Priest não estivesse enfrentando o Drew nesse Clash at the Castle, o Damian Priest não seria main event desse PLE. Ele só foi porque ele enfrentou alguém que é grande, igual o Drew, que estava na sua casa. Caso contrário, isso não aconteceria. As pessoas precisam entender que existem muitos campeões sem títulos, que são aqueles caras que eles não possuem um título, mas mesmo assim eles têm uma importância maior do que o próprio campeão. Vejam na Elite Wrestling, por exemplo, onde muita gente acha que o Drew McIntyre estaria melhor se estivesse lá sendo campeão de lá. Na All Elite Wrestling nós tínhamos uma época onde o Hangman Adam Page era o campeão da All Elite Wrestling, e mesmo assim o CM Punk e o MJF tinham uma posição mais elevada do que a dele. Na própria All Elite, o Swerve Strickland, que é o atual campeão, ele não tem a mesma importância que um Will Ospreay, que um Kenny Omega, que a Elite tem no momento. Então, se você acha que importante são só aqueles que têm um título nos ombros, você está muito enganado. O Drew McIntyre, mesmo tendo perdido na Escócia, ele é um dos nomes mais importantes da WWE. CM Punk versus Drew McIntyre num SummerSlam, com ou sem título, é tido por muitos como um dos combates mais aguardados do ano, se não o mais aguardado. Então, eu sugiro que você reflita melhor sobre aquilo que você sente, porque às vezes a tristeza por ver o Drew perdendo faz com que você não faça um bom julgamento das coisas. Me lembra muito quando o Edge, que literalmente era um Hall da Fama, que tinha vencido o título mundial por 11 vezes, era tratado como um coitado pelos fãs, principalmente a IWC brasileira, só porque não venceu o seu 12º título mundial. Quando ele voltou, foi vencedor de Royal Rumble, participou de evento principal de WrestleMania, venceu o Randy Orton quase todas as vezes que se enfrentaram, venceu o Seth Rollins numa rivalidade de gerações, onde geralmente a geração atual vence do passado, criou a Gente Band-Aid e venceu a maioria dos combates que teve contra os membros, sabe? Então, esse é o problema da IWC, principalmente da IWC brasileira. O Drew McIntyre, a nível de personagem, nunca esteve tão bem, nunca foi tão popular. E até mesmo quando ele tinha o título, ele não era visto como uma figura de main event, assim como ele é hoje. Porque vamos lembrar que quando ele venceu o título foi num momento de pandemia, onde ele não tinha muita competição, onde não tinha uma crowd nem nada do gênero, tá?
Então, todo respeito se você discorda ou da minha opinião sobre se está certo ou se está errado e tal. Você acha que o Drew McIntyre deveria ter vencido na Escócia? Você gostaria de ver isso? Ou você acha que, em questão de booking, não foi bom ele ter perdido em 2 Clash of the Castle consecutivos? Ótimo, não tem problema, tá? Não tem problema algum. Mas não trate ele como se ele fosse um coitado, porque esse coitado tem muito mais relevância atualmente no mundo do pro wrestling do que qualquer wrestler de qualquer outra companhia, com exceção da própria WWE. Então, pessoal, gostei bastante desse PLE. Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Deixem um like caso tiverem gostado. Até a próxima e tchau!